E esse tema é um tema de vital importância para a continuidade da democracia no Brasil, porque atualmente nós vemos esse agigantamento do Poder Judiciário pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu não entendo que isso deva ser tomado como uma naturalidade, como algo que seria um avançar nas teorias neoconstitucionalistas, porque isso, em verdade, é uma usurpação de competência. E, para demonstrar isso, nada melhor do que pegar um conceito feito pelo próprio líder desse movimento no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, e esse conceito ele já tinha antes mesmo de ser ministro. Inclusive, foi uma falha, até eu concordo com o doutor Luiz Fernando Pereira, que na hora que ele foi submetido ali ao Senado, deveriam ter perguntado isso a ele, e, infelizmente, não perguntaram sobre o que ele entende do ativismo judicial. E aqui ele fala que a ideia do ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois poderes. Ou seja, o próprio ministro admite esse agigantamento do Poder Judiciário como aquele que irá fazer essa atividade finalística da nossa Constituição, que está, sim, errada em muitos pontos, porque é uma Constituição realmente que adota os princípios para além da norma posta. E isto é um problema, porque deixa margem para interpretações ao bel prazer do julgador, a um subjetivismo como jamais visto. O princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, é o princípio clássico que tem sido aplicado em todo e qualquer caso, inclusive para um e para outro lado, e admite aí interpretações elásticas, por exemplo, a violação do princípio à vida, que é a liberação do aborto, por exemplo, que está em fins de se concretizar daqui a um tempo, se a gente não evitar esse ativismo, vai ser feita com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nós vemos que, na verdade, isto é perigoso. Nós temos a tripartição de poderes, e aqui o próprio ministro fala que ele não respeita o princípio de separação dos poderes, quando ele fala que eles têm que ter esse protagonismo. Entendo que é muito perigoso esse momento que vivemos, porque, inclusive, muitos desses ministros, quando fazem essas interpretações elásticas da nossa Constituição, eles vêm com muitos jargões progressistas. Então, eles adotam essas vertentes aí de ideologia de gênero, de que, até para provar aí a homofobia, eles colocam jargões nitidamente progressistas, ou seja, eles estão politizando o judiciário. Como é que a gente vai querer viver numa democracia saudável, com segurança jurídica, quando o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal ele relativiza as normas constitucionais? Então, os próprios guardiões da Constituição, aqueles que a gente espera que respeitem a Constituição, estão relativizando ela a todo momento. Então, isso é um perigo. Nós devemos fazer a nossa função, que é realmente desidratar em muitos pontos da Constituição. Concordo novamente com o doutor aqui que, infelizmente, na nossa Previdência, não era a visão, não era a posição, pelo menos, de alguns deputados do PSL, mas a nossa visão era retirar, realmente desconstitucionalizar. Nós temos que enxugar a nossa Constituição para que isso não ocorra. E também entendo que não há omissão do Legislativo, então, muitos dos argumentos, realmente, igual a deputada Bia falou, para que aplique o ativismo, seria de que haveria omissão do Poder Legislativo. Isso não é verdade. Temos aqui inúmeros projetos de lei que têm essa visão progressista que eles querem aplicar, mas são rejeitados pelo Congresso, porque, na verdade, o povo vota em deputados que têm uma visão mais conservadora, e esses projetos serão rejeitados, e isso deve ser respeitado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós não podemos admitir que eles violem, usurpem a nossa competência, e fiquemos calados diante disso. Então, essa audiência pública, essa discussão é fundamental, feita aqui no Parlamento, até porque, para encerrar, como diria Rui Barbosa, né, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Então, nós não podemos permitir que isso permaneça e faremos o possível para evitar. Então, parabenizo novamente a todos a iniciativa e vamos em frente aí para restabelecer o papel de cada um dentro daquilo que foi dito pela própria Constituição. Muito obrigada.